Finalmente, como eu previ, aconteceu. O capítulo 202 do mangá de Dandadan tem a batalha mais esperada de toda essa obra, Saint-Germain contra Seiko Ayase. Quais dos mentores serão os mais poderosos e quais são os motivos do Conde Saint-Germain atacar todas as pessoas? Ou talvez ele seria o Sanjome? Fique você agora com o capítulo 202 desse mangá maravilhoso, mas lembrando, é claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante, e também ver os nossos outros conteúdos, porque aqui é o lugar de quem realmente assiste anime e acompanha mangá. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo, que esse vídeo tá maravilhoso. Esse capítulo maravilhoso começa com os nossos personagens já dentro do castelo Matsui procurando o martelo sagrado Shiji no Kozuki e vem com o título de Aonde o Martelo Mágico Foi. A gente tem Momo-Ayase, Seiko Ayase, Vamola e todos os personagens correndo em direção ao castelo de um lado para o outro, enquanto Momo pergunta constantemente se aquele é realmente o lugar certo para o martelo Shiji no Kozuki estar, e a nossa queridíssima sacerdote, que recentemente foi adicionada no grupo, diz apenas que eles precisam correr em direção ao local porque com certeza o martelo está lá dentro. Momo-Ayase então percebe que um dos seus amigos falta no meio daquele grupinho que está correndo em direção ao castelo e pergunta para Seiko Ayase onde diabos está o olho maligno, e ela diz apenas que deixou ele no táxi, já que assim que eles recuperarem o martelo mágico, eles vão ter que voltar ao santuário, e se o olho maligno não estiver dentro do táxi, o taxista possivelmente iria embora. Até porque sempre acontece assim no Brasil também, né? Taxistas versus Ubers, quem ganha essa batalha? Posso fazer uma batalha mortal pra vocês também. Finalmente, então, eles adentram o castelo e começam a subir as escadarias. E temos Seiko Ayase dizendo, se eles não realizarem o ritual dentro do horário do boi, com toda certeza a maldição de Momo-Ayase, Zuma e Daiki jamais serão desfeitas. E Momo-Ayase percebe que aquilo lá é extremamente sério e começa a acelerar um pouco mais o passo. Por que eles precisam fazer dentro do horário do boi? Porque existem dois rituais dentro da mitologia japonesa que são feitos no horário da meia-noite às 3 da manhã. Mas uma coisa que não me bate muito bem é que esses rituais que são feitos no Japão nesse horário, no horário do boi, geralmente são rituais para amaldiçoar as pessoas. Rituais quando você quer vingança contra alguém, aí que tem que ser feito dentro do horário do boi. Mas eu nunca vi um ritual para quebrar maldições japonesas dentro desse horário. Não sei o que o Nobutatsu está aprontando, não faço a menor ideia, porque aquele japonês é um vagabundo, cara de pau, safado, mas convenhamos, que painéis maravilhosos que a gente tem nesses capítulos. Finalmente, o sacerdote tecnológico pega o seu telefoninho e diz que é por aqui, que ele não acredita que ele escondeu o martelo em um local daqueles lá. Nós temos então Vamola perguntando como diabos é esse martelinho. Vamola representa perfeitamente todos nós nessa obra, sempre perdida, sempre dando os melhores diálogos também. E nossa queridíssima Momo-Ayase em miniatura diz, pois é, a gente imagina ele como aquele Shiji no Kozuki típico que apresenta pra gente em lendas. E aí que o sacerdote revela uma coisa um tanto quanto interessante, porque ele diz claramente que o martelo Shiji no Kozuki é exatamente do jeito que nós imaginávamos. Mas percebam que a Vamola nunca viu esse martelo, então como que ele é a exata forma do que ela imagina? Talvez tenhamos mistérios aí por aí. E aí que Momo-Ayase, utilizando toda a sua genialidade, diz, não acham nem um pouco estranho? Porque ele escondeu esse martelo em um ponto turístico, já que diversas pessoas têm acesso àquele lugar, não seria um ótimo lugar para esconder um martelo, ainda mais um martelo capaz de realizar desejo. E então Seiko Ayase, utilizando seus poderes, ela começa a pressentir o perigo e o caos, e diz que possivelmente tem alguém naquele lugar. Vamola começa a prestar atenção ao redor junto de Momo-Ayase, mas não consegue pressentir absolutamente nada. A gente vê pela expressão de Seiko Ayase que essa criatura tem um poder extremamente poderoso. De repente, do meio da escuridão surge um ninja, exatamente isso que você ouviu, pega o sacerdote recém-adicionado na obra e passa a faca na garganta dele dizendo, assumam a derrota, se vocês assumirem a derrota, deixaremos todos vocês soltos. Seiko Ayase fica extremamente surpresa ao ver a alta velocidade daquele ninja e ele continua dizendo pra ninguém se mexer ou ele matará aquele homem. Pra mim era uma mulher desde o início do capítulo, mas se ele disse que é um homem, tudo bem. A gente vê Momo-Ayase ainda sem saber o que fazer, junto de Seiko, é claro. Quando Seiko Ayase se dá conta do que está acontecendo, a gente percebe que eles estão cercados por inúmeros ninjas, uma quantidade completamente absurda. E eu vou falar pra vocês, o que tem de detalhe nesses painéis é completamente surreal. Aonde tem sombra, tem ninja, não importa para onde você olhe, nossos personagens estão completamente cercados, esperando somente aquele ataque iminente que todo mundo sabe que vai acontecer em um momento ou outro. Seiko Ayase, então, vendo toda aquela situação, se prepara para o combate mais uma vez, mas antes pergunta, qual é a de vocês? E Momo-Ayase diz, apareceram, são os ninjas ladrões, aliás, não eram apenas um deles.
E Vamola, mais uma vez representando todos nós, diz: ei, pare com isso. Maravilhosa essa personagem em todos os sentidos, não tem muita coisa pra falar dela, até porque sempre que o inimigo aparece, ela diz: ei, pare com isso. Parece uma mãe falando com a criança. É extremamente poderosa essas palavras de Vamola. O ninja misterioso então continua com a faca na garganta do sacerdote e diz: apenas aceitem a derrota. Se fizerem isso, eu pouparei a vida de todos vocês. No mesmo exato momento que ele diz isso, todos lá percebem que ele apenas quer roubar os poderes de todos que estão naquele local. E aí que levanta uma questão interessante: os poderes da Vamola, ele vai roubar o traje dela? É uma armadura que qualquer um consegue entrar e manusear ela. Eu não sei que poder que ele queria da Vamola, até porque se mexer com a Vamola, tenho certeza que todo mundo aqui que vê esse canal vai ficar completamente pistola. A Vamola é completamente intocável nessa obra. O ninja misterioso continua pressionando os nossos personagens, pressionando um pouco mais a faca na garganta do sacerdote, enquanto diz: andem logo. E Momoyase, já se preparando para utilizar os seus poderes, diz: vou segurar a faca dele com o meu poder. Aí você derruba ele simplesmente assim, vovó. E Seiko Ayase diz: Momo, volte com a Vamola para o táxi, com uma expressão extremamente séria. Enquanto Momoyase escuta aquilo, fica sem entender absolutamente nada. Seiko Ayase continua dizendo: se for agora, ainda vai dar tempo, volte ao santuário e realize o ritual. Momoyase não concorda nem um pouco com isso, até porque não deixaria sua avó sozinha naquele local, e diz: antes de mais nada, a gente precisa salvar o sacerdote. E Seiko diz: sacerdote? Que sacerdote? Esse aí é apenas um inimigo. Ela fala isso se preparando mais uma vez para o combate e encarando diretamente o sacerdote. Enquanto o ninja, é claro, continua segurando a faca próxima da garganta do personagem, ela diz: pare com essa encenação constrangedora. Momoyase, sem entender nada, achando que sua avó ficou completamente pirada, fica apenas observando a situação. Então, lentamente, o homem que antigamente era apenas uma vítima começa a revelar a sua verdadeira forma. Um homem extremamente gostoso aparece na nossa tela e extremamente familiar. A gente nota pelo seu belo físico, talvez ele tenha treinado com Kariane, e uma essência completamente misteriosa emanada do seu corpo. O ninja misterioso então lentamente vai virando névoa, deixando somente aquele belo homem na nossa frente. Então olha a cuequinha. Momoyase olha aquilo lá extremamente surpresa e diz: e apareceu mais um taradão. E Seiko Ayase diz: como fui capaz de cair numa coisa dessa? Fui completamente enganada. Esse cara não é um sacerdote e nem nada do tipo. E o martelo mágico também não foi roubado. A gente vê lentamente a aparência completa desse indivíduo e ele é exatamente igual ao Conde Saint-Germain, exatamente igual ao Conde Sanjome. Já completamente vestido, Seiko Ayase conclui dizendo: o plano deles era nos atrair para o próprio território deles, para roubar nossos poderes. E com certeza, esse cara é um dos mais poderosos mostrados pra gente desde os primeiros capítulos, tá? Toda a essência dele, eu tenho certeza que ele é o Sanjome, não Saint-Germain, por algumas características diferentes na sua roupa, e tá faltando o símbolo dos Illuminati que o Saint-Germain sempre carrega, e também, é claro, seus brinquinhos que o Sanjome não utiliza de forma alguma. São pequenos detalhes que mudam completamente a nossa forma de ver Dandadan, e esses detalhes são sempre incríveis, tá? Ao lado do Sanjome aparece um sapinho misterioso dizendo: e agora eles nos descobriram, não será mais fácil matá-los e entregá-los aos Serponianos. E o homem misterioso diz: é justamente por ser mais difícil que tive que fazer essa encenação toda. Como você vai consertar esta situação? E o sapinho camaleão diz: e a culpa é minha agora. É maravilhoso, todo mundo entrega a culpa pros outros, coisas que eu faço constantemente. Momoyase olha pra cara do camaleão, fica com muito, mas muito nojo daquela criatura, e Seiko Ayase diz mais uma vez: todos vocês esperem pela brecha e vá correndo para o táxi que está lá embaixo. Momoyase, ainda não concordando, diz para esperar, e que mesmo sendo impossível lidar com tantos inimigos daquele jeito, Momoyase ainda ficará ao lado da sua avó para lutar, e Seiko apenas diz: nada disso, já estamos sem tempo, este é o único momento para desfazer a maldição. E aí, meus delinquentes, no mesmo momento que ela conclui tudo isso, vocês já sabem, os ninjas saltam em direção a Seiko Ayase
e nossa queridíssima vovozinha mete a bica em todos eles, dando espaço, é claro, para Vamola fugir de lá o mais rápido possível, enquanto, é claro, Sanjomi olha tudo o que está acontecendo. O camaleão vagabundo cara de pau utiliza seus poderes a primeira vez, tocando diretamente na madeira do piso do castelo e lentamente vai se metamorfoseando, transformando seu próprio corpo em madeira enquanto diz: "Não vou deixar que ninguém fuja." Seiko Ayazi fica extremamente surpresa, até porque, pelo visto, é a primeira vez que vê um tipo de ataque daquele nível, e diversas estruturas de madeira do castelo entram na frente delas, impedindo que cada um fuja daquele local. Mais ninjas surgem do meio do nada, saindo de diversos alçapões diferentes, e avançam em direção a Vamola, atacando de toda forma possível. Vamola acaba se escorregando e lentamente cai em direção ao abismo. Seiko Ayazi e Momo Ayazi têm apenas tempo de gritar, vendo tudo o que está acontecendo, até que Momo Ayazi, no último momento, utiliza seus poderes de aura, agarra o corpo de Vamola, mas como ela está muito mais pesada agora, simplesmente Momo Ayazi é levada em direção aos fundos do castelo. Finalmente temos apenas Seiko Ayazi e o Homem Misterioso completamente sozinho, já que desapareceram todos os ninjas, não deixando ninguém para trás. Temos então finalmente o confronto dos dois seres mais poderosos de todo esse mangá. Mas antes acontece uma coisa muito estranha. Sanjomi simplesmente reverencia Seiko Ayazi. Seria essa a confirmação que talvez Seiko Ayazi seja descendente direta ou a própria deusa Amaterasu. Talvez, até porque o castelo Matsui dentro do Japão é muito importante para essa deusa em específico. Veremos agora somente, é claro, nos próximos capítulos, mas esse capítulo, vou ser bem sincero com vocês, parece até que foi escrito por mim, porque acertamos a maioria dos acontecimentos, acertamos a maioria das coisas que possivelmente aconteceria. E com certeza, olha, desse capítulo acho que a gente acertou em 60%, a não ser, é claro, os poderes do indivíduo, até porque não tem como adivinhar, né? Eu tô achando que o Yuki Nobutatsu, aquele japonês safado, tá assistindo nossas lives de sexta-feira, tá assistindo nossos vídeos de previsão sexta-feira também, mas deixe nos comentários aí pra mim saber a sua opinião, o que vocês acharam desse capítulo 202 do mangá de Dandadan. Realmente extremamente interessante. Temos diversos poderes e apareceu Saint-Germain / Sanjomi, e ele se reverenciar para Seiko Ayazi torna as coisas extremamente mais interessantes e mais misteriosas. Quero saber, é claro, da sua opinião, então não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. E também, é claro, né, veja os nossos outros conteúdos, que aqui é o lugar realmente de quem assiste anime e lê mangás. No mais é isso, e Sonar quem diz, tchau!